Pense nisso. E se você pudesse entender o que uma mulher realmente pensa sem que ela dissesse uma única palavra? E se fosse possível interpretar sinais, gestos e microexpressões para descobrir seus verdadeiros sentimentos e intenções? A maioria dos homens acredita que as palavras são a chave para decifrar uma mulher. Mas a verdade é que a mente dela se revela nos detalhes sutis, muito antes de qualquer resposta. Verbal. Hoje você vai descobrir como dominar essa arte, e a última revelação será a mais poderosa de todas. Mas antes de começarmos, se você quer mais conteúdos que desafiem a forma tradicional de enxergar os relacionamentos, inscreva-se agora no canal Além da Red. Ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com aquele amigo que sempre tem dificuldades em entender o que uma mulher realmente quer dizer. Você está prestes a acessar informações que podem mudar sua percepção para sempre. A habilidade de ler a mente dela sem perguntar diretamente não se trata de mágica, mas sim de compreensão profunda do comportamento humano. O renomado psicólogo Paul Ekman, especialista em expressões faciais, demonstrou que as emoções básicas são universais e podem ser identificadas através de microexpressões involuntárias. Isso significa que, independentemente da cultura ou da personalidade, existem sinais que uma mulher não consegue esconder. A chave para entender o que ela realmente pensa é aprender a interpretar esses sinais e, principalmente, compreender o que está por trás das palavras que ela escolhe. Vamos começar pelo primeiro princípio essencial. As palavras nem sempre dizem a verdade, mas o corpo nunca mente. Quantas vezes você já ouviu uma mulher dizer que está tudo bem, mas no fundo sentiu que algo estava errado? Isso acontece porque as palavras são um filtro social, enquanto o corpo expressa o que a mente realmente sente. Quando uma mulher está interessada, por exemplo, seu corpo naturalmente se inclina em sua direção. Ela toca o próprio cabelo, expõe a parte interna dos pulsos e mantém contato visual prolongado. Por outro lado, se ela cruza os braços, evita contato visual e mantém uma postura fechada, é um sinal claro de desinteresse ou desconforto. Outro ponto essencial é entender os padrões de comunicação feminina. Diferente dos homens, que tendem a ser diretos e objetivos, as mulheres se comunicam de maneira mais subjetiva e indireta. Estudos da antropóloga Deborah Tannen mostram que a comunicação feminina é altamente contextual e baseada em subtextos. Isso significa que, ao invés de dizer exatamente o que sentem, muitas vezes elas expressam seus desejos e insatisfações por meio de indiretas, expectativas não verbalizadas e testes emocionais. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Quanto menos você precisar perguntar, mais poder você tem na interação. Um homem que sabe interpretar os sinais não precisa mendigar respostas. Ele observa, entende e age de acordo. Se você está sempre perguntando o que ela quer, como ela se sente ou o que está pensando, está entregando seu poder e demonstrando insegurança. Em contrapartida, quando você sabe o que procurar, a confiança se torna sua maior aliada. Agora, me diga nos comentários. Você já percebeu sinais claros de interesse ou desinteresse e ignorou por não ter certeza? Como foi essa experiência? Nos próximos minutos, vamos aprofundar ainda mais essa análise e revelar técnicas avançadas para decifrar os pensamentos dela com precisão quase cirúrgica. E lembre-se, a última revelação será a mais poderosa de todas. Ótimo! Aqui está a segunda parte do roteiro. Agora que você já entende que as palavras nem sempre dizem a verdade, mas o corpo nunca mente, vamos aprofundar essa habilidade de decifrar a mente feminina sem perguntar diretamente. Existe um conceito fundamental que poucos homens compreendem. As mulheres testam os homens o tempo todo. E esses testes não são apenas para medir o interesse, mas principalmente para avaliar o valor social e emocional do homem com quem estão interagindo. O psicólogo David Buss, em sua obra A Evolução do Desejo, explica que, ao longo da história, as mulheres desenvolveram estratégias inconscientes para identificar parceiros fortes e confiáveis. Isso significa que, muitas vezes, quando uma mulher faz uma pergunta aparentemente inocente ou age de forma imprevisível, ela está testando sua capacidade de manter a compostura e demonstrar confiança. Um exemplo clássico é quando ela desafia você com uma provocação sutil, como "Por que você está tão quieto hoje?" Ou "Você sempre usa esse tipo de roupa?" A maioria dos homens reage de forma defensiva, explicando-se ou tentando se justificar. Mas o homem que entende a psicologia por trás do teste simplesmente mantém o controle e responde de maneira leve e confiante, sem se abalar. Outro aspecto essencial é a forma como as mulheres demonstram interesse de maneira não verbal. Você já reparou que, quando uma mulher está atraída,
Sua voz se torna ligeiramente mais suave? Isso não é coincidência. Estudos mostram que a tonalidade da voz feminina muda de forma inconsciente quando ela está diante de um homem que considera atraente. Além disso, pequenas ações como morder levemente os lábios, tocar o pescoço ou inclinar a cabeça enquanto sorri são indicativos claros de interesse. Porém, o erro mais comum que os homens cometem ao tentar interpretar sinais femininos é confiar demais em um único indicativo. A leitura da linguagem corporal e do comportamento feminino deve ser sempre feita levando em conta o contexto geral da interação. Por exemplo, se uma mulher está tocando o próprio cabelo, mas ao mesmo tempo tem uma postura fechada e evita contato visual, é provável que esse gesto seja apenas um hábito, e não um sinal de atração. Por outro lado, se ela toca o cabelo enquanto olha nos seus olhos e sorri de maneira sutil, isso indica uma conexão mais profunda. Agora, vamos falar sobre um dos sinais mais poderosos que uma mulher pode dar sem precisar dizer uma única palavra: a proximidade intencional. Quando uma mulher gosta da sua presença, ela encontra maneiras de se aproximar de você, mesmo sem perceber. Isso pode acontecer em pequenas situações, como quando vocês estão em um grupo e ela lentamente se posiciona ao seu lado, ou quando ela toca levemente o seu braço enquanto fala. Esse é um instinto inconsciente, e quanto mais você observar esse comportamento, mais fácil será identificar quando ela está verdadeiramente interessada. Mas e quando a mulher não está interessada? Como identificar os sinais de desinteresse sem precisar perguntar? Aqui está o segredo. Desinteresse não se manifesta apenas pela falta de interação, mas pela presença de barreiras invisíveis. Se uma mulher mantém uma postura afastada, evita contato visual, cruza os braços com frequência, ou responde de maneira curta e sem entusiasmo, esses são sinais claros de que ela não está emocionalmente envolvida na interação. Agora, um desafio para você. Já passou por uma situação em que ficou em dúvida se uma mulher estava interessada ou apenas sendo educada? Conte nos comentários sua experiência e vamos discutir sobre isso. Nos próximos minutos, vamos revelar um conceito ainda mais avançado: como prever as reações dela antes mesmo que elas aconteçam. Esse é um dos segredos mais fascinantes da arte de ler a mente feminina, e a última revelação será a mais poderosa de todas. Ótimo! Aqui está a terceira parte do roteiro. Agora que já entendemos os sinais mais comuns de interesse e desinteresse, é hora de levar essa habilidade para outro nível. Imagine poder prever as reações dela antes mesmo que aconteçam. Isso não é mágica, nem intuição sobrenatural, é pura psicologia aplicada. O segredo está em entender padrões de comportamento. Um dos maiores especialistas nessa área, Robert Greene, autor de A Arte da Sedução, explica que as pessoas, incluindo as mulheres, seguem padrões previsíveis baseados em emoções, experiências passadas e influências sociais. Isso significa que, se você souber o que observar, poderá antecipar como ela reagirá em diferentes situações. Por exemplo, imagine que você está conhecendo uma mulher e percebe que ela valoriza a validação social. Ela gosta de postar tudo no Instagram, faz questão de mostrar que está em lugares badalados e busca a aprovação dos outros. Esse tipo de mulher tende a reagir positivamente quando percebe que um homem tem status e autoconfiança, mas pode perder o interesse se sentir que ele a coloca em um pedestal. Já uma mulher mais reservada, que evita a exposição e não busca esse tipo de validação, pode demonstrar interesse de forma mais sutil, através da profundidade das conversas e do tempo que dedica a você. Outro padrão crucial é a forma como as mulheres testam limites emocionais. Muitas vezes, uma mulher provoca um homem não porque quer afastá-lo, mas para ver como ele reage à pressão. Se ele se irrita facilmente ou perde a compostura, isso revela insegurança. Mas se ele mantém a calma e responde de forma firme e tranquila, ela o verá como um homem que tem controle sobre suas emoções. E acredite, isso é extremamente atraente. Aqui está uma verdade que poucos percebem. As mulheres querem sentir emoções intensas. Isso significa que, em vez de buscar sempre o caminho mais lógico e racional na comunicação, um homem que entende a mente feminina provoca emoções através do mistério, da imprevisibilidade e da presença. Ele não tenta convencê-la com palavras. Ele faz com que ela sinta. Mas como isso se aplica na prática? Vamos a um exemplo clássico. Você já percebeu que, muitas vezes, quando um homem se interessa por uma mulher, ele automaticamente começa a agir de forma mais previsível? Ele manda mensagens constantes, responde imediatamente e faz de tudo para agradá-la. O problema é que isso elimina qualquer tensão emocional, qualquer senso de desafio. Quando um homem é totalmente previsível, a mulher já sabe exatamente como ele reagirá, e com isso perde o interesse. Agora pense no oposto. Imagine um homem que, em vez de buscar aprovação,
mantém uma postura de independência emocional. Ele não se abala com pequenos testes, não responde imediatamente a cada mensagem e cria momentos de incerteza que fazem com que a mulher fique curiosa sobre ele. Esse tipo de comportamento ativa um mecanismo psicológico poderoso, a escassez emocional. Quando algo não é garantido, automaticamente se torna mais valioso. E aqui está algo que pode surpreender você. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas para entender a mente de uma mulher. Quando você faz uma pergunta e simplesmente espera, sem preencher o espaço com palavras desnecessárias, muitas vezes ela revelará mais do que pretendia. Isso acontece porque o silêncio cria desconforto. E esse desconforto faz com que as pessoas sintam necessidade de preencher o espaço com informações adicionais. Agora quero saber de você. Já experimentou ficar em silêncio e perceber como a outra pessoa começa a falar mais do que pretendia? Compartilhe sua experiência nos comentários. Nos próximos minutos, vamos abordar um dos conceitos mais fascinantes de todos: como decifrar os sentimentos ocultos que uma mulher nunca confessaria diretamente. Essa última revelação será a mais poderosa de todas. Ótimo! Aqui está a quarta e última parte do roteiro. Agora chegamos ao ponto mais fascinante dessa jornada. Como decifrar os sentimentos ocultos que uma mulher nunca confessaria diretamente? Se você realmente deseja entender a mente feminina, precisa saber que algumas verdades jamais serão ditas em palavras, mas sempre estarão presentes nas entrelinhas do comportamento dela. Um dos conceitos mais poderosos nesse sentido vem da psicologia evolucionista. O Dr. Geoffrey Miller, em sua obra The Mating Mind, explica que as mulheres desenvolveram estratégias inconscientes para testar e selecionar parceiros sem precisar verbalizar suas intenções. Isso significa que, muitas vezes, o que uma mulher sente de verdade não está no que ela diz, mas sim naquilo que ela faz, ou deixa de fazer. Por exemplo, já reparou como uma mulher pode dizer que gosta de um cara, mas ao mesmo tempo nunca estar disponível para sair com ele? Ou como ela pode afirmar que não sente nada por outro homem, mas, misteriosamente, nunca consegue cortar completamente o contato com ele? Isso acontece porque o que ela sente e o que ela diz nem sempre estão alinhados. A grande chave para ler a mente de uma mulher sem perguntar está em observar suas ações repetidas ao longo do tempo. Uma mulher pode dizer que quer um relacionamento sério, mas se constantemente se envolve com homens emocionalmente indisponíveis, isso revela muito mais sobre suas reais preferências do que qualquer palavra que ela possa dizer. Da mesma forma, se ela demonstra interesse quando você está indiferente, mas perde o entusiasmo assim que percebe que você gosta dela, isso indica que ela se sente atraída pela incerteza e pelo desafio. Outro sinal poderoso que poucos homens percebem é o quanto ela se esforça para estar presente na sua vida. O interesse feminino raramente se manifesta de forma direta como acontece com os homens. Enquanto os homens expressam desejo de forma clara e objetiva, as mulheres demonstram interesse através de pequenos esforços contínuos. Se ela manda mensagens sem motivo aparente, lembra detalhes que você mencionou há semanas, ou arruma tempo para ver você. Mesmo em uma rotina apertada, isso é um indicativo de que você ocupa um espaço significativo na mente dela. Por outro lado, se você sempre precisa iniciar a conversa, sempre precisa tomar a iniciativa para encontrá-la, e sente que precisa convencê-la a estar com você, isso significa que o nível de interesse dela é baixo, independentemente do que ela diga. E aqui está a revelação mais importante de todas. As mulheres respeitam e se sentem atraídas por homens que não precisam delas para validar seu próprio valor. Isso significa que um homem que entende a mente feminina nunca implora por atenção, nunca tenta se justificar e nunca cede ao medo de perdê-la. Ele observa, entende e age de acordo com a realidade, não com ilusões criadas pelas palavras dela. Agora eu quero saber de você. Já se iludiu com palavras e ignorou sinais claros do comportamento de uma mulher? O que aprendeu com essa experiência? Compartilhe nos comentários, pois sua visão pode ajudar outros homens a entenderem melhor essa dinâmica. Se você assistiu até aqui, inscreva-se no canal Além da Rede, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. E não pare por aqui. Clique agora nos vídeos recomendados na tela e descubra mais segredos sobre a mente feminina e as dinâmicas ocultas dos relacionamentos. Nos vemos no próximo vídeo.